Dica de livro: Combatendo Ameaças na Igreja. Aplicações práticas para fortalecer nossa fé. Autor Augusto Nicodemos. Editora Estação da Fé. Acabei de ler o livro Combatendo Ameaças na Igreja. Aplicações práticas para fortalecer nossa fé. Autor Augusto Nicodemos. Editora Estação da Fé. Este livro é um estudo simples, ao mesmo tempo complexo, das preocupações que precisamos ter ao levar a Cristo para as pessoas que não o conhecem, mas principalmente tomar cuidado para que a igreja, que é o espaço, templo, que é onde se unirmos com outros crentes em amor para cultuar a Deus, não vire apenas uma reunião onde o pastor seja adorado e tudo voltado por suas opiniões na hora de pregar, esquecendo o fundamento principal, a Bíblia, que tem que ser pregada sem opiniões pessoais. Está tudo escrito. E o autor nos cutuca e nos faz pensar como devemos cultuar a Deus dentro e fora da igreja. Tem alguns pontos que ele explica, mas óbvio, de acordo com a visão que ele tem. Cada igreja cristã evangélica tem um modo diferente organizacional. A essência de Jesus é a mesma, mas cada um tem suas regras escritas por homens. Detalhe, todos estes problemas, dificuldades sempre existiram, desde a fundação da igreja e continuam existindo. Só mudam os formatos. A visão dele é presbiteriana. Primeiro tópico, que é o primeiro capítulo do livro, Combatendo a Heresia. Uma das primeiras heresias são os falsos profetas. Quem são eles? São pessoas que usam a linguagem evangélica, a Bíblia, seguem os costumes evangélicos, cantam os hinos, mas começam a colocar a visão de mundo deles, querendo poder, benefícios mundanos, dinheiro, a famosa teoria da prosperidade, tão conhecida. Sempre diz que Deus falou para mim, para poder falar para vocês. Deus pode até falar com a gente, mas mais precisamente precisa ser abalizado biblicamente. Só fala o que a gente quer ouvir. Nunca é uma palavra de confronto ou de ensino para a nossa alma. Faz a igreja virar palco para coaching, sem realmente ter a ver com Deus. Muito pelo contrário. E muitas vezes disseminam ideias fora de um contexto para gerar dúvida nas pessoas. Tem um coração mau. Eles difamam as pessoas que estão no poder, mas não é com argumentos, mas com ataque pessoal. Mas não se preocupem, se não se arrependerem do modo de conduta, já estão condenados para sempre. Esquecem que a Bíblia é revelada por Deus a homens e tem que ser pregado apenas o que está escrito, sem delírios. Conselhos para não cair em golpe de falsos profetas. Nos guardemos no amor de Deus, façamos a leitura da palavra, que na Bíblia tem a resposta para tudo. Tenhamos fé e oremos ao Espírito Santo, que nos dá o discernimento. O capítulo 2. Como interpretar a Bíblia. Esse é um dos maiores desafios, segundo o autor Augusto Nicodemos. A Bíblia foi escrita por homens, mas Deus foi o mensageiro dessas mensagens. Segundo, como a Bíblia foi escrita à mão e disseminada por vários povos, muitas informações do original acabam se perdendo, ou podendo até perder o sentido original. Então, quando se foi traduzir para outras línguas, algumas informações podem ter sido trocadas. Por isso que quando a gente vai estudar a Bíblia, se é possível, deve-se estudar língua aramaico e grego, que são as línguas originais da Bíblia, para entender todo o contexto. Mas tem algumas brasileiras, como a Almeida Atualizada e a NVI, que a tradução é muito boa. A Bíblia foi escrita dentro do contexto e de sua cultura, comportamentos das épocas narradas. Então tem algumas práticas culturais, de códigos de vestimenta, que não servem para o dia de hoje. Mas a essência da palavra é que Jesus morreu por nós, levando nossos pecados para nos salvar e depois sua ressurreição. Isso é fato verídico. A Bíblia tem que ser entendida através dos gêneros, narrativo ou escrito. Temos poesia, parábolas, livros históricos. Tem que ser compreendido através do modelo escrito. E o mais importante, a Bíblia tem que ser lida exatamente como está escrita e não pode tirar versículo de contexto. Mas o mais importante, saber que a Bíblia é o registro inspirado e autoritativo de Deus. Que está na Bíblia, Deus falou, Toda a Bíblia é assentada em Cristo. No Antigo Testamento se esperava pelo Messias. E nos evangelhos, nós evangelhos dizemos que é Cristo. E no Novo Testamento, a Bíblia é centrada em Cristo e em nós como igreja. O terceiro capítulo fala da pregação expositiva. É aquela que tira o seu conteúdo direto da Bíblia.
busca o significado preentendido por Deus no texto, observa o efeito daquela mensagem para os discípulos, direto, e depois para nos dias de hoje. Além disso, toca em vários assuntos importantes. O livro: a diferença de religião versus cristianismo, explicações sobre o Salmo 91 e sobre a oração do Pai Nosso. E ainda fala sobre a questão de como funciona a eleição dos diáconos e dos presbíteros, que são as pessoas que comandam a igreja, mas precisam obedecer alguns critérios. O pastoreado feminino, que segundo o autor não pode existir uma liderança feminina, mas é óbvio que ela pode ajudar na igreja. Fala também sobre o verdadeiro culto a Deus e sobre a diferença de cultuar sozinho em casa e cultuar com os irmãos na igreja. E sobre cultuar a Deus, que tem que ser todos os dias, e as diferenças de orar no público e no privado. São tantos ensinamentos sobre o modelo que Jesus deseja para a nossa igreja, que é difícil ficar explicando. Por isso, eu recomendo a todos que leiam o livro Combatendo Ameaças na Igreja, aplicações práticas para fortalecer a nossa fé. O autor é Augusto Nicodemos, a editora é a Estação da Fé. Vale a pena conferir.